Mais um episódio aqui do nosso podcast Carreira e Negócio. E para você que está aí no meio da sua vida corporativa, está na dúvida se entra no mundo da inovação, das startups e tudo mais, hoje eu trouxe uma pessoa que vai trazer uma visão completamente diferente aqui, Alexandre Winadi. Cara, muito obrigado por você estar aqui com a gente. Legal, Jorge, o prazer é meu, assim, super bom estar falando com o pessoal, compartilhando um pouco aqui da experiência e de como é essa transição, né? Uma vida corporativa, depois uma vida de startup. E você começou assim a vida corporativa tradicional mesmo, né? Não, foi super tradicional. Comecei em banco, fiquei bastante tempo trabalhando num banco, depois fui para uma consultoria, onde a gente se conheceu. Trabalhamos juntos, a né? McKinsey, tivemos o prazer de trabalhar aqui por 2 anos juntos, né, em alguns projetos também. Da McKinsey, eu saí para fazer um projeto, isso aí um pouco mais pessoal, mas no governo. Migrei, voltei para banco e depois, mais recentemente, montei aqui uma empresa, uma startup voltada para o público gamer. É a Defuse, né? É isso, o Defuse é uma plataforma gamer que basicamente junta os gamers de um lado, com uma chance deles ganharem dinheiro jogando, e por outro lado empresas que tentam fazer contato e oferecer seus produtos para gamers. Cara, então vamos fazer assim, vamos começar de trás para frente, né? Certo. Então você estava num grande banco, né, um banco tradicional, quase que centenário, e decidiu sair, né, sair desse banco para entrar para o mundo das startups, né? Como que foi essa decisão? Não, é isso. Eu estava num banco com mais de 90 anos aí, fazendo coisa muito legal, operando com gente muito legal. Então, coordenava ações como do banco digital, marketing, estratégia. Ou seja, eu estava como diretor com uma responsabilidade bem relevante nesse banco. Mas, por outro lado, primeiro, eu sempre tive a vontade de empreender e, segundo, um pouco de visão de futuro. Então, depois que teve uma mudança de estratégia que acabou combinando com a minha saída de lá, até por outros caminhos que o banco digital ia tomar, eu fiquei pensando, o que eu vou fazer agora na vida? E aí me chamaram para implantar a transformação digital de uma empresa não de 90 anos, mas com uma empresa de 100 anos. E eu falei, caramba, eu estou com 40 anos agora. Se eu ficar transformando uma empresa de 90, 100, 110 anos, daqui a pouco vai aparecer alguém para me transformar. Então, por que eu não faço algo que já me conecta com uma das paixões, e aí a questão do game, e me conecta também com um monte de coisa nova que está acontecendo aí, né, dentro desse ecossistema? Algo que mais jovem, mais tecnológico e que vai me colocar também com um olhar em coisas que estão para vir aqui para o futuro. Que, apesar de game já ser uma indústria muito grande hoje em dia, né, Jorge? Isso daqui é uma forma que você acaba tendo que lidar com todo tipo de público, todo tipo de produto e um modelo de consumo totalmente diferente que você tem nas empresas tradicionais. E como é que é esse modelo de decisão, né? Você está... porque tem uma certa segurança, conforto, ser executivo de um grande banco, né? Você sair de um grande banco e ir para uma startup. Eu acho que essa decisão é super difícil e ninguém te conta a real no final de contas, né? Porque todo mundo, não sei como é na tua experiência, Jorge, mas ou grande parte dos empreendedores que você conversa, todo mundo fala, não, trabalha muito, mas é muito bom. Como que tá indo a empresa? Tá excelente, um mar de rosas, um negócio que vira muito mais um pitch para potencial captação do que qualquer outra coisa. A verdade é que você tem uma série de desafios quando você monta uma startup, uma série de desafios quando você faz essa transição, né? Então, acho que a reflexão tem que ser muito ponderada, tem que ser no momento que você acha que está preparado para isso. Eu tive sorte que tenho muitos colegas que acabaram empreendendo, então traziam muito esse jogo real de como que é montado, do que você tem que abrir mão, mas tem que considerar vários fatores. Tem que considerar quão estável está sua vida financeira, quão estável está todas as outras alavancas que você tem de importante na sua vida, qual é o ciclo que você imagina para sua startup, para começar a ganhar dinheiro, e tem outros fatores que são menos óbvios, que as pessoas também esquecem, né? Quando você está numa grande empresa, então a gente trabalhou na McKinsey, né? Sempre traz um grande status atrelado a essa empresa. Quando você está numa empresa, sempre tem um monte de portas que abre. Quando você está começando um negócio do zero, obviamente você tem tua reputação, mas muda totalmente o jogo. Então você tem que considerar aqui vários fatores quando toma essa decisão. E como é que foi para você tomar essa decisão? Assim, você pensou muito, foi impulso, foi racional, foi emocional? Eu pensei bastante. Eu te confesso, Jorge, que eu já flertava com empreendedorismo mesmo antes de trabalhar na McKinsey, quando eu saí lá do primeiro banco que eu trabalhei. Sempre olhei, mas sempre achava que não era a hora, que precisava de mais credentials, que podia agregar mais experiência. E aí
tanto que esse caminho que eu fui construindo depois, tive uma carreira inicial, principalmente voltada para a área de organizações, para a área de pessoas, né? Então eu quis incorporar com vários outros conhecimentos, como pegar mais áreas de negócio, uma visão mais ampla. Inclusive, a minha passagem no governo era para ter um pouco da visão de como é a realidade mesmo, porque a gente se acostuma, muitas vezes como executivo, a ficar na torre, numa Faria Lima, e achar que a gente conhece o Brasil real. Então, isso aí foi um projeto em campo nas comunidades no Brasil. Então, eu fui construindo isso ao longo dos anos. Ou seja, foi uma ideia que eu maturei por bastante tempo. O timing de executar foi esse. Foi quando eu peguei e falei, olha, tem um momento que une um momento propício para as ideias que eu estou tendo aqui de negócio, com um momento propício pessoal para fazer isso acontecer. E aí eu decidi colocar em prática. Mas isso, olha, levaram 6 anos de maturação aí. 6 anos. E como é que foram as semanas seguintes, assim, né? Quando você sai do banco, começa a montar... Foi imediato? Você já começou a montar startup? Como é que foi? Eu tive um processo de alguns meses tentando refinar a ideia e levantando um capital inicial para a gente provar o modelo. Sim, o começo é a parte mais legal, né? Você está com a ideia, você está com todos os sonhos, tudo é possível. Você tem lá vários planos de projetos, todo mundo fala que não, genial esse caminho que você está seguindo. Então, o começo é a parte mais glamurosa que se tem, né? No final, quando você está rodando isso, é aquela brincadeira que o pessoal fala, né? Que empreender você tem só 2 tipos de sentimento e geralmente eles estão nos extremos, né? Ou a euforia extrema ou o terror extremo, né? Tem dia que você chega e fala, não, achamos um caminho genial agora dá para fazer acontecer. E tem outro dia que fala, cara, será que é isso aí? Será que eu realmente não tomei uma decisão estúpida? Por enquanto, tem tido mais tipos do primeiro momento do que segundo, mas você vive esses extremos a toda hora e várias vezes no dia, muitas vezes. E a Defuse, ela tá em que fase? Já tem quanto tempo a Defuse? Defuse tem 1 ano e meio, mas a gente saiu de beta no começo desse ano, no final de contas. Então ele está na fase... Tem validação ainda. Está em validação, está em estágio inicial, já está com uma rentabilização legal pelo tempo que está, mas é super early stage ainda. E é early stage num negócio que você não vê muitos investimentos no Brasil, né? Obviamente a gente tem alguns cases de super empresas, mas aí voltadas para gamers, que cresceram assim e tiveram e tem um protagonismo internacional até, mas se você olha o grande portfólio de investimentos, de casos que se tem, você não tem tantas empresas assim atuando no ecossistema de games, o que também é uma super oportunidade e tem sido super gostoso, porque você conhece muitos empreendedores que estão fora do radar, você conhece muita gente que quer fazer a coisa acontecer aí, então tem sido uma fase bem interessante, viu, Jorge? Mas aí pegando aqui o elevator pitch, né? O que é a Defuse? Bom, Defuse, falei rapidinho no começo, para o gamer, ele é uma chance que o gamer tem de se conectar e encontrar formas de ganhar dinheiro jogando. Então, ele encontra lá várias formas de torneios, participações, eventos, que quando ele pega em qualquer tipo de jogo mais competitivo que se tem, ele pode ganhar dinheiro jogando. Mas a gente não cobra nada do gamer. Então você pode falar, bom, de onde que vem esse dinheiro? Como que você paga o gamer? Para isso, a gente faz parceria com marcas, que não é simplesmente um patrocínio. Você tem aqui toda uma visão de vamos gerar incentivos para esses gamers também gerarem algum tipo de interação com a marca, seja ele interações em mídias sociais, seja eles fazerem compras. Então é um misto. Com as marcas a gente vende um misto de branding e de performance aqui para financiar toda essa operação. Isso é a visão de curto prazo, né? No médio prazo, o que a gente está montando é uma grande comunidade gamer, mas mantendo essa premissa do gamer poder ganhar dinheiro fazendo o que ele mais gosta, que é jogar. E ele ganha dinheiro jogando ou ele ganha dinheiro só se ele for campeão de algum torneio, alguma coisa? Ele ganha participando dos eventos e chegando em colocações ou em edições especiais que você tem. Então você tem várias formas de montar esses torneios, né? Várias formas de ganhar. O que é o ganhar num torneio? Mas ele ganha pela participação e pela performance dele. Você tem outros mecanismos que a gente já tem testado. Então tem formas que ele pode, entre aspas, apostar na própria performance. Tem formas que ele pode jogar valendo com outras pessoas. Então tem outros mecanismos que a gente tem testado. A linha de receita atual é essa daqui. No futuro, o que a gente quer? Uma integração maior, onde ele pode fazer várias coisas. A gente está, inclusive, entrando numa fase de desenvolvimento de alguns games próprios para treinar com essa audiência modelos diferentes para o gamer ganhar dinheiro.
E hoje já tem quantos gamers no... Hoje a gente tem 100 mil gamers na nossa plataforma. A gente foca principalmente em mobile e tem segurado o crescimento, tá, Jorge? Então, qual que é o ponto? Quando você, acho que com todo mundo, cada vez mais você fica mais crítico com usabilidade, com proposta de valor e pensa que o gamer, ele está focado numa coisa, assim, excelente. Ele está acostumado com videogame que tem uma usabilidade excelente. Vamos fazer um paralelo. Se você está no mundo corporativo, você chega para uma pessoa e fala assim, seguinte, aqui você vai ter que desenhar uma fórmula, eu vou te dar alguns parâmetros para você fazer essa fórmula tem talvez, sei lá, 1000 linhas, só que é o seguinte, toda vez que você errar 5 comandos aqui dessa fórmula, você tem que começar do zero. E a pessoa fica lá digitando, errou, começa do zero. Digita e faz isso por 5 horas seguidas. Provavelmente essa pessoa vai dizer que tem o pior emprego do mundo. Só que essa mesma pessoa pode voltar para um videogame, tem lá um boss que ele tem que passar e você tem que descobrir todos os comandos, você tem que assimilar todos os comandos para fazer isso e você faz com o maior prazer 2 horas e termina e fala, cara, olha a minha conquista aqui. Fiquei 2 horas fazendo uma série de comandos e consegui passar desse boss aqui. Então você tem essa questão do gamer que é muito importante. Por isso que a gente tem segurado o crescimento um pouco até colocar todas as funcionalidades que a gente quer para atender a nossa comunidade. Hoje são 100 mil hardcore gamers, a galera que joga mais de 500 vezes lá, tá, Jorge? Mas aí, pouco a pouco a gente vai expandindo em outras coisas. Agora, para as empresas que produzem os games, né, qual é a vantagem da plataforma? Né? Por que ela patrocinaria? Qual é a dor deles? Bom, as empresas, os publishers, né, você tem vários players nesse mercado. O que as publishers têm hoje, com 100 mil usuários, eles têm geralmente muito mais usuários para você ter alguém atuando no mercado de gamer. Então, a grande vantagem que você tem para o Defuse é que você começa a manter um cenário competitivo mais ativo fora das competições oficiais. O que você mais vê, e a gente está acostumado a falar, não, porque gamer tá muito forte, que é maior do que tem mais gente assistindo a final de League of Legends do que a NFL, do que a NBA. Isso daí são os campeonatos profissionais, mas você tem cenários de comunidade que são relevantes. Você tem alguns pro players que jogam isso, você tem uma parcela da comunidade que rentabiliza sendo streamer, e você tem um outro grande bloco que é a pessoa que gosta de jogar, que passa muito tempo fazendo isso, e que se ele pode ganhar um dinheiro, ou se pode usar isso como uma alavanca para ganhar mais dinheiro, ou seja reconhecido como um streamer, seja ganhando um prêmio, seja se conectando com uma organização, ele vai fazer. Então, para publisher, a grande vantagem que eles têm aí é justamente você ter uma comunidade ativa, uma comunidade de gente que está cada vez mais engajada com o jogo dele e não com o jogo da concorrência. O outro lado é que você tem muitas marcas que estão tentando acessar esses gamers. E o gamer ele gosta de fazer uma coisa, jogar. Ele não gosta de abrir conta em banco, ele não gosta de realizar atividades burocráticas, ele quer jogar. Então, todas essas marcas eles ficam tateando muitas vezes para falar como que eu converso com esse cara. E aí eles vão para influencers, eles criam mapas, nos gamers que dão para criar mapas. Mas pensa, vamos dizer que a gente cria um mapa aqui num jogo chamado Carreira e Negócios. Se você não tiver muita dose de desafio e muita gente jogando, provavelmente vai ser um mapa que vai ficar deserto. E é isso que acaba acontecendo. No Defuse, a gente começa a fazer uns torneios onde, de novo, todo mundo pode se inscrever de graça. Mas a gente gosta de mobilizar a comunidade para agradecer quem está ajudando. E dar alguns incentivos. Então a pessoa pode ganhar uma vida extra se ele realiza alguma atividade dentro do torneio. Ele pode ganhar bonificações extras se ele faz outros tipos de atividade e assim por diante. Por isso que a gente atua tanto no branding quanto no engajamento dessas marcas. Mas isso é o short term. O que eu quero de médio e longo prazo é que com isso eu estou aprendendo cada vez mais e estou ajudando esses clientes a entenderem como o gamer consome. Então, depois você pode pensar no Defuse como uma grande comunidade onde você também conhece todos os hábitos de consumo e você consegue saber qual é a melhor forma de ofertar seus produtos, de ter o melhor designer para gamers. Um cliente oculto para gamers, né? Quase isso, quase isso. Então, hoje eu falo com alguns clientes que eles querem justamente rodar torneios, não para coisas de curto prazo ou coisas assim, mas assim, cara, vamos fazer um grande laboratório com esses gamers para ver como que a gente pode melhorar nosso UX aqui para ele comprar de forma mais rápida. Vamos ver como que a gente consegue ofertar esse produto de uma forma que ele se sinta mais motivado a comprar. Então, a gente consegue inclusive usar como um laboratório aqui para testar novas funções. Pensando nisso no futuro, você tem também uma possibilidade do Defuse estar ofertando tudo isso direto na plataforma dele. E aí virar, inclusive, uma fintech, virar alguma coisa mais... Sim. Hoje a gente tem,
vários mecanismos de fintech dentro justamente para facilitar a transação e ir testando cada vez mais. Então, uma coisa que é bem interessante, obviamente, a vida é bem menos glamurosa, né? Quando você segue a vida de executivo. Por outro lado, você está aprendendo o tempo inteiro, o tempo inteiro. Nossa premissa inicial era começar o Defeuso direto como uma fintech. Aí você vai trabalhando com feedback, se adapta, você vê o que pega. Então, a chance que você tem de migrar, se você está aberto, é muito legal. E essa é uma outra mudança muito grande da carreira de executivo, né, Jorge? Não sei se você tem essa percepção, obviamente, eu te conheço, né? A gente sempre trabalhou, você em especial sempre gostou de aprender muito, mas a gente sempre tem muita gente querendo ouvir nossa opinião, querendo aprender com a gente, querendo ouvir o que a gente tem a dizer. Quando você migra para esse lado, você tem assim, está com o ouvido totalmente aberto para o cliente. Você tem que ter uma humildade que você só tem hipóteses que tem que ser comprovadas na prática aqui, né? Uhum. E, Alexandre, você é gamer também, não? Eu não sou hardcore gamer, mas quando eu pego o exemplo lá da planilha versus ficar horas fritando no game, é o que eu faço. Então, eu tenho os jogos que são meus favoritos, eu tenho aqui, mas nunca fui um gamer competitivo, eu não tenho capacidade nem tive a dedicação necessária que é para isso. Então, acho que a grande vantagem é justamente mesclar. Mas você tem que ter uma certa paixão para fazer isso, né, Jorge? Porque eu estava pensando o seguinte, cara, como é que... Poxa, se eu volto um passo anterior, você pegou um banco centenário, que era pouco digital e todo um esforço de transformar uma instituição numa instituição digital, experiências. Acho que você pegou Covid, não pegou Covid não, pegou a fase do Covid. Pegou a fase, né? Toda aquela fase dura. E aí também as pessoas já não podem ir em agência, ou tem mais dificuldade, você tem que trazer mais funcionalidade, e toda essa visão, né, digital, transformação, etc. E aí você falou, bom, agora eu estou aqui trabalhando gamers, e entendendo que a jornada, qual é a jornada do gamer, como ele pensa, o que ele faz, né? Então, por isso que eu imaginei, deveria ter alguma paixão para você fazer essa transição, né? Não, tem que ter uma paixão. Por exemplo, se você acha... Porque você acaba tendo que viver games agora praticamente 24 horas por dia. Ou se você descontar o tempo que você está dormindo. Então, o tempo que eu não estou com a startup, você está ou estudando mais coisas do cenário game, ou se conectando, ou vendo conteúdo, ou falando sobre game. Então, o game acaba circulando sua vida. Se você não gosta, não tem como você fazer isso. Você tem que ter um lado nerd. O ponto é que, para muito gamer, Jorge, muita gente aprendeu a não falar sobre isso. Hoje em dia tá um negócio mais fluido. Mesmo assim, o Brasil é um dos países que tem menos gente que se autodeclara gamer por isso. Mas pensa, pegar na minha infância, cresci no Recife, e no Recife, pensa todo mundo indo pra praia, fazendo atividade, você é gamer lá, né? Então imagina a quantidade de bullying que você não passa sobre isso e você vai crescendo com isso. Fala, vai pra praia, vai pra uma festa, que é isso, não tem amigo, vai conhecer gente nova, né? Então, você acaba reprimindo esse lado, não falando tanto sobre isso. Você cresce assim, você tem um pouco. Hoje em dia, se você pegar assim, eu falo, olha, tem um gamer que jogou 497 torneios com a gente, ganhou 23, ou seja, o cara joga bastante. Isso nos últimos 3 meses. Qual que é o perfil desse cara? Provavelmente você tem uma imagem dele, você vai começar a fomentar, mas se você pega, o que é? Ele é surfista, o hobby dele é viajar pelo mundo, só que ele tem bastante tempo livre. No tempo livre ele gosta de jogar competitivo. Então você vai mudando um pouco isso é muito pelo mobile que traz. Mas respondendo a tua pergunta, se você não tem esse geek, ele, de fato, você não consegue fazer um negócio desse, né? E quando o pessoal fala para você tem que fazer algo que gosta, fico pensando, muita gente que eu conheço que não gosta tanto, e achar porque eu vim para cá, né, você vem discutindo gamificação, não só como você gamifica mais teu app, mas como que você cria mecanismos dentro desse jogo novo que a gente está investindo, e assim por diante. Então você tem que curtir, estudar sobre isso, desenvolver isso, testar isso, falar com gente do meio. Então é uma coisa legal. Acho que parece uma mudança muito drástica, né? Porque, de fato, você sai num ambiente todo engravatado, todo sério. Hoje eu até me vesti aqui com uma camisa para vir para cá, porque senão, geralmente, eu tô com uma outra roupa aqui. Mas é a mesma coisa, porque o que eu acho que, enquanto você tem no mundo corporativo, muito do meu trabalho no BMG, dentro da transformação que a gente teve, era trazer um foco obsessivo com o cliente. Como que você ouve o cliente, como que você traz isso. Que é tudo coisa que eu coloquei, que hoje eu sou obrigado a ter levado a 10 aqui dentro do Defuse.
Só que lá você tinha que pegar uma organização que estava muito fundamentada em processos e ir incorporando esse olhar. Aqui você tem uma parte grande de discovery e uma parte grande de mobilizar uma comunidade que começou a empreender, que sempre foi gamer e que não teve a chance de trabalhar nesses ambientes estruturados, mas que foram supervisionários e começaram a trabalhar em esportes quando ninguém falava de esportes e começar a ajudar a colocar um pouco de processo, de método e formas de monetizar dentro da visão desse pessoal. Então, basicamente, é muito parecido se você for pensar dentro dessa linha. Eu estava pensando, né? Você pega a jornada do usuário, né? UX e tal. Quando você gamifica um pouco esse processo, você aumenta o engajamento e tal, né? E aqui é o contrário, né? Você está falando aqui do jogo, mas se você também trouxer algumas funcionalidades específicas, né? Como é que eu faço algum tipo de transação? Eu também estou convergindo um pouco esses dois lados, né? Exatamente. E você percebe o quê? Que você, da mesma forma que no mundo tradicional, às vezes você tem um grupo gigantesco de pessoas que você fala, poxa, você traz uma visão de fora, isso tem muito a aportar, você vê que no cenário game é a mesma coisa. Só que você tem a visão que se traz você fala, eu não vou puxar uma transformação com foco no cliente. Essa galera conhece mais do que tudo o que esse pessoal é fissurado, mas eu posso ajudar eles a traduzirem nisso. Vamos traduzir em processo, vamos traduzir num mecanismo onde todo mundo ganha e cresça aqui. Então, se você for pensar, hoje, por exemplo, você tem um cenário muito forte de gente começou a ganhar dinheiro fazendo stream. Principalmente da pandemia, cresceu muito o número de pessoas assistindo e monetizando via streams. Hoje eu estou me associando com streamers que têm visão de longo prazo, porque muita gente também cresceu muito rápido e parou de monetizar depois, porque com qualquer alavanca que você tem aqui. Os streamers que têm visão de longo prazo falam, gente, se for depender só da minha personalidade para fazer isso acontecer, isso tem tempo. Agora, se eu consigo transformar isso numa máquina, pegar os aprendizados e ir aprendendo cada vez mais, eu consigo monetizar para sempre dentro das características. E gera equity. Então tem alguns, são poucos, mas tem alguns streamers que eu tenho me associado com uma visão de longo prazo brilhante, que traz todo esse conteúdo do entretenimento, do que o gamer quer, que mobiliza, mas que tem visão de negócio também. Então eu tive bastante sorte aqui em conseguir me conectar com um pessoal bem legal dentro da comunidade. Agora, como é que você se vê, assim, e até comparando com outros, não vou chamar de pares, né, mas outros founders e empreendedores e tal, porque, assim, a tua bagagem é muito eclética, né? Quando você se vê, né, o que você traz, assim, de bagagem que é diferenciado, ou pelo menos você percebe que é diferenciado, o quanto que isso ajuda ou até mesmo o quanto que isso atrapalha? Não, acho que tem um primeiro passo, né? Se a gente pensar aqui, que é a escolha do teu time, né? E quando eu falo escolha do teu time, é assim, quem vai estar com você do lado a lado, né? Quem que vão ser seus sócios? Quem que vai ser a pessoa que você vai chamar para estar trabalhando junto e montar um belo mix aí de atividades. E depois pensar um pouco quais são os spikes, né? Quais são os pontos que você pode aportar dentro do que você quer fazer. Nesse caso, vamos pensar aqui dentro do cenário que eu quero empreender. Você tem que conseguir falar muito de marketing, você tem que conseguir falar de design, você tem que conseguir trazer e adaptar a visão de game para o cliente, você tem que pensar em processos. A gente acabou, sexta-feira, uma competição. Essa competição tinha 30 mil competidores, que rodou 30 mil pessoas dentro de várias etapas de uma fase para conseguir um prêmio dentro de um dos jogos. Organizar um negócio desse não é nada fácil, né? Você pode pensar em automatizar um pedaço, você pode fazer isso, mas, querendo ou não, foi o maior torneio de comunidade dentro desse jogo da América Latina já rodado. Imagina a complexidade que é olhar todo esse processo e depois ir traduzindo em coisas cada vez mais tecnológicas. Então, por ter tido já várias experiências, eu também entendo que eu consigo pegar e alavancar e puxar várias alavancas aqui, que principalmente para startup, para esse negócio que eu queria fazer, vão fazer diferença. E as outras coisas que eu não tenho tanta competência, você traz gente para estar contigo. Vamos pegar aqui. A gente chegou na conclusão, desenhando a startup logo no começo, que isso daqui seria um negócio onde a tecnologia ia ficar cada vez mais forte, ia ficar progressiva. Mais que no launch, nessa etapa que a gente estava, a gente conseguiria operar de forma muito mais leve com um CTO que fosse, inclusive, um acionista nosso. E que a gente conseguisse alavancar de outras formas, de outros conhecimentos que eles têm. Então, ao invés de trazer um co-founder direto, programando,
Olhando aqui, o nosso co-founder é um investidor nosso e ele mobiliza a rede de contatos dele, mobiliza um outro time que faz de forma muito mais ágil, mas que não necessariamente ele está precisando ver todas as formas que você tem de curto prazo de comerciais, quando você está falando com uma empresa, você tem que entrar toda a parte de relationship que você tem que desenvolver com as organizações do meio. Isso muda a partir do momento que a gente escala, cada vez mais. Mas você ir balanceando tudo isso, acaba suprindo todas as skills. Então, hoje, quando eu preciso quando a gente precisa de um aprofundamento que o próprio time tech que está no dia a dia tá lá, a gente reúne todo mundo e começa problem solving em conjunto. Eu não espero, eu consigo ter uma visão num primeiro nível do que precisa de tech. Tem um time que tem uma outra visão, mas aí quando você pega alguém que, poxa, tem uma empresa, investiu, tem equity, está fazendo um negócio acontecer, faz uma super diferença. E você pode projetar isso para tudo. Você pode projetar isso para gente da comunidade, você pode projetar isso para gente de operations que tem aí no meio. Então, ter esse mix, acho que faz uma mega diferença. Agora, pegando aqui um pouco a sua trajetória profissional, né? Como que você foi se adaptando, se moldando para as necessidades, né? Então, poxa, você começou como um cara de org de uma das maiores instituições financeiras do Brasil. Aí depois você vai para consultoria estratégica, né? Uma das maiores empresas de consultoria estratégica do mundo. Depois você passa um tempo no governo fazendo programa de crédito para incluir pessoas não bancarizadas e tudo mais, né? Depois você vai para um banco centenário onde você tem que transformar e muito provavelmente esse banco tinha problema com fila e outras coisas. Como é que você transforma isso num banco mais digital? Agora você vai para uma startup lidar com gamers, a comunidade de games e tal. Como que você foi adquirindo essas habilidades, né? E aonde está? Como você faz isso? Olha, isso daqui, acho que primeiro tem que ser, acho que o primeiro ponto é curiosidade, né? Acho que esse que é o primeiro. O segundo é engraçado, porque quando você falou, eu tive uma carreira super acelerada numa instituição financeira bem respeitada aqui na América Latina. Então, naturalmente, você vem com um certo grau de arrogância, né? Você fala, eu já sei as respostas. Eu acho que a parte mais difícil é você equilibrar a segurança que você tem entre fazer uma coisa acontecer e, por outro lado, humildade suficiente para aprender. Então, eu lembro, cresci super rápido, fui um dos primeiros sócios dessas instituições financeiras, tinha um pouco mais de 30 anos, a organização estava com um programa de sociedade novo, só tinha 80 sócios no período e eu fui um dos primeiros. Então, obviamente, eu tinha uma visão muito boa da minha performance. E quando eu fui para a McKinsey, a primeira coisa que me colocaram foi com um gerente que tinha muito menos experiência do que eu no projeto. E fazia parte da minha formação. Eu tinha que atuar como um analista, como um recém-formado. E nesse meio tempo, como que você faz para aportar teu conhecimento e, por outro lado, você não ser arrogante e aprender? Porque você tem que aprender toda uma metodologia nova, uma forma de trabalhar. Então, é interessante esse mix de como que você mantém a segurança de que você consegue fazer a coisa acontecer, mas, ao mesmo tempo, você tem que conseguir uma certa humildade. Eu não estou me chamando de um cara humilde, eu não estou aqui dando um tapinha nas minhas costas, tá, Jorge? Porque eu acho que você bate a cabeça muitas vezes. Muitas vezes eu errei justamente pelo lado da arrogância. E aí você fala, não, acho que eu estou sendo muito arrogante, estou perdendo uma chance de aprendizado aqui. Mas sabe que eu acho que essa abordagem genial, né? O cara entra na consultoria e o primeiro projeto que você faz 1 ou 2 níveis abaixo do que o nível que você entrou, né? Porque é uma forma excelente de você passar a cultura, né, da consultoria para uma pessoa que, assim, tecnicamente já está pronta, né? E você tem que estar aberto, porque hoje, se você for pensar, e também é muito parecido com empreender, porque com empreender, você tem que fazer coisas que, quando você está na carreira executiva, você esqueceu totalmente, muitas vezes, que tem que fazer. Acho que, por sorte, eu sempre tive trabalhos muito hands-on. Então, todas as coisas eu tinha que pôr um pouco a mão na massa, sempre gostei, acho que é um pouco característica. Você também tem bastante essa característica, mas muitas vezes a gente esquece, né? Você tem uma equipe que faz determinadas coisas que você não gosta, você tem outras pessoas que fazem outras. Então, se você pensar, é um grande treino para empreender, você está sempre nisso, e sempre... Cara, é um prazer tão legal quando você aprende com os outros. Hoje é muito interessante, porque eu acho que eu acumulei muito mais o conhecimento do que eu tinha 10 anos atrás, que
que foi mais ou menos quando a gente se conheceu, e eu acho que, poxa, eu consegui aprender muito. Mas por quê? Porque você olha cada pessoa e você fala, cara, como que eu aprendo com essa pessoa? Eu tenho essas qualidades, eu aprendi essas coisas, e ele tem outras coisas que eu posso aprender bastante. E você forma uns laços de amizade bem legais no caminho, né? Então, além de tudo, eu me sinto muito mais humano do que quando você estava lá tendo que usar uma máscara corporativa, onde você tem todas as respostas, onde você transborda 100% das confianças. E depois que você saiu da consultoria e foi para o governo, né? Yeah. Com o programa do governo, né? Isso daí foi uma transição. O que aconteceu? Eu tinha entrado na McKinsey muito por questões pessoais e tive que viajar muito na McKinsey dentro desse período. E esse negócio estava começando a impactar bastante a minha vida em família, a minha vida com a esposa, e eu não estava conseguindo ver uma saída de intercalar essas viagens fortes que tinham com minha vida pessoal, né? Acho que esse daí foi o grande fator, né? E aí, depois de viajar muito, ter vários estresses pelo lado pessoal, eu decidi tirar um período. Trabalhava muito antes também nesse outro banco, de juntar na McKinsey, então tive os primeiros anos de carreira com uma intensidade muito forte. Falei, vou fazer um negócio. Minha primeira ideia, Jorge, era tirar um sabático. Eu falei, vou tirar um sabático e quero fazer uma coisa que me leve, justamente como eu te falei, a construir esse passo aqui para empreender. Porque é legal, fiquei muito tempo na Faria Lima, fiquei muito tempo na McKinsey, mas o Brasil, se eu for empreender, eu tenho que falar com o Brasil real, eu tenho que saber como o Brasil real funciona. E aí eu falei, antes de fazer isso, eu comecei a pensar, comecei a conversar, falei, cara, a melhor forma de fazer isso é unir o útil ao agradável. Eu vou montar um projeto filantrópico aqui, com um capital meu, de alguns amigos, para fazer esse projeto de crédito em comunidade. E foi daí que, conversando com algumas pessoas, justamente para ver como que eu estruturava isso, pessoas que já tinham construído alguns mecanismos filantrópicos parecidos, me surgiu uma ideia, falou, por que você vai fazer isso limitado ao teu capital? Por que você não tenta emplacar isso dentro do governo? Foi bem num momento de mudança de governo. Eu nunca fui uma pessoa muito politizada, obviamente tenho alguma opinião, mas nunca fui militante de nenhum lado. Falei assim, é uma boa forma de explorar, de conhecer um outro setor e ver como que é para fazer isso acontecer. Diria que mais rico do que a experiência no governo em si foi a riqueza, Jorge, de estar dia após dia dentro das comunidades. As comunidades porque hoje quando a gente fala assim, principalmente aqui em São Paulo, todo mundo tem algumas referências de comunidades como Paraisópolis, que são grandes, que estão perto, mas você tem um monte de outras nos estados que não tem tanto holofote, que não tem tanta doação. Como que você chega lá? Como que você oferta? Como que você chega e oferta um modelo de treinamento que caiba dentro de uma agenda que é super conturbada, onde os pais às vezes não têm onde deixar a criança? E como que você fala de empreendedorismo, de um modelo onde, poxa, você ajuda o pessoal a colocar as ideias que eles estão em prática? Como você dá o primeiro passo e dá crédito uma pessoa que muitas vezes não tem um comprovante residencial para fazer isso acontecer? Essa foi a maior riqueza. Então, mais do que o governo, foi você estar dentro de um Brasil real, ajudando pessoas reais e fazendo isso acontecer. E assim, a gente tem muito preconceito, né? Assim, eu fiz teatro em favela, né? E aí, nas favelas do Rio de Janeiro. Então, era no sábado, então eu saía de bermuda, camiseta e tal, e o pessoal falava, vai ter uma festa, vem, fica aqui e tal. E assim, então as casas por fora eram bem feias, mas as dentro era muito arrumado, tinha tudo que tinha na casa de classe média. E aí um dia eu estava lá numa dessas festas, eu falei, cara, eu sou o cara mais mal vestido dessa festa. Olha só. Né? E você pensa, né, favela, pobreza e tal, tem, né, tem, mas muitas vezes a favela é simplesmente porque é o local onde você está que é mais próximo, talvez, de termos de logística, proximidade. Exato, e de novo, o que move o Brasil não é o consumo que está na Faria Lima, né, no final de contas, nos jardins, nas áreas nobres, né? E então todo esse passo foi justamente para conseguir, quando eu falo útil e agradável, fazer uma coisa mais social, que era um pouco o que eu queria, e, por outro lado, também estar em contato e estar aprendendo cada vez mais quais são as necessidades, como o pessoal reage, como o pessoal pensa. Então, assim, sem ser o pessoal da Faria Lima, que é onde a gente naturalmente acaba sendo jogado, né? Infelizmente, você tem essas bolhas aqui em São Paulo. Então, foi um projeto bem interessante. Hoje, inclusive, tem alguns líderes comunitários que eu tenho conversado para a gente fazer projetos de games dentro das comunidades. Então, você tem vários caminhos aqui que dá para unir. E é engraçado, né? Então, quando eu trabalhei nesse banco,
o fundador e CEO do banco falava, né? Ele falava, olha, eu gosto de construir o caminho enquanto eu ando. Geralmente tem o norte, mas eu vou andando porque você nunca sabe o que você vai descobrir no caminho. E eu sempre falava, nossa, eu sempre gostei tanto de ter uma visão tão clara, traçar todos os detalhes. E aí, às vezes, você vê que, de fato, às vezes você toma umas decisões que os pontos só se conectam alguns anos depois. Se você está aberto para isso, as coisas acabam se conectando. E aí esse foi esse trabalho no governo, nas comunidades, tinha início, meio e fim, né? Tinha início, mês e fim. Eu entrei com um secretário que tinha já a expectativa de ficar pouco tempo no cargo também, que queria colocar em prática. Infelizmente, muitas ideias, você precisa de um ciclo de sponsorship para o negócio continuar e se perenizar. Acho que esse foi o grande aprendizado que eu tive. Eu achava que quando você plugava na máquina do governo, o negócio rodava até alguém fazer outras coisas, ciclo menos perene que isso. Então eu saí junto com esse secretário e culminou junto também com o convite que eu tive para ir para esse outro banco fazer a transformação cultural e digital deles. Mas, de qualquer forma, acho que foi uma experiência dentro do prazo que eu queria, com pessoas fantásticas e que, assim, gera aprendizado em todas as linhas. Um aprendizado de vida brutal, um aprendizado profissional também bem relevante aí no meio e que eu carrego com bastante orgulho, viu, Jorge? Uhum. E aí, nesse outro banco, você também acho que participou de conselho, né? Participei do conselho de uma das empresas que faziam parte desse grupo, então eu tinha uma visão bem mixa aqui. Eu tinha áreas com funções bem diferentes sobre responsabilidade, que é de estratégia até mais táticas de marketing, áreas como o próprio RH, que tem um pouco da origem aí, que é uma alavanca importantíssima. Assim, a quantidade de coisa que você faz que anda com uma perna só, né? Você transforma o digital e não transforma a cultura, e vice-versa, transforma a cultura e não transforma as outras ferramentas, né? Então, para pegar um exemplo aqui, a gente tinha feito squad, já tinha feito tudo, tinha mudado, já começou a montar o banco digital. Aí, às vezes, você pegava lá o que a galera estava fazendo, tinha uma funcionalidade, você falava, de onde que veio essa funcionalidade? Não, porque o vice-presidente comentou que queria ver isso, então a gente decidiu na sprint priorizar isso daqui e começar a focar aqui. Falo, gente, a gente está agindo com uma squad, mas com uma... Cadê o cliente aqui? Isso daqui é um waterfall disfarçado, porque basicamente você está falando que um VP mandou e vocês furaram a fila de tudo que a squad faz. Então, isso não é agilidade. Então, como que você cria esse mecanismo de agilidade de verdade, né? Então, o negócio anda muito, muito em linha aqui com os dois lados, tanto cultural, quanto tecnológico, quanto de processo. E não adianta você ajustar tudo isso, e principalmente numa organização grande, ter todas as áreas que estão em volta com outros processos que não suportam o cliente, que não suportam essa transformação. Então, o negócio que você tem que fazer tem que ser em escala, tem que ser rápido, você tem que ter muito sócio em todas as frentes. E aí, pensando um pouco porque assim, eu acho fascinante assim, as grandes mudanças que você passou, né? Então, de um banco líder de mercado para uma consultoria estratégica, né? Da consultoria estratégica para um programa com cunho social no governo, né? Aí desse programa para um banco que está num processo, um banco médio, no processo de transformação digital, né? Depois do banco para uma startup. Como que fica a sua cabeça na hora que você faz a transição? Por exemplo, você sai do banco e vai para a consultoria. Não bate a síndrome do impostor, assim, nas primeiras semanas? Por isso que eu falei, eu não quero nem um pouco me elogiar, né? Eu acho que precisa de uma dose de humildade grande, como eu falei, mas basicamente você é movido por ansiedade por bastante tempo, né? Acho que essa síndrome de que fala, nossa, eu tenho que fazer isso acontecer, você tem que ter muito desapego, tua autoestima impactada, porque é um jogo que você domina. E daí você começa a jogar de novo um jogo do zero com muita gente que domina esse jogo melhor que você, né? E aí você tem dois lados. Você pode olhar e falar assim, nossa, eu sou o que está jogando mal aqui. Por outro lado, você vira e fala, olha quanta gente que joga um outro jogo bem, deixa eu aprender rápido, fazer as amizades com as pessoas que eu estou admirando aqui para aprender o mais rápido possível. Mas que gera uma baita ansiedade a cada passo tem, né? Então tem esse negócio, essa montanha-russa, né? Em momentos você acha que, pô, sou brilhante, estou fazendo o negócio acontecer. Tem momentos que você fala, o que eu estou fazendo? Assim, sério, será que eu errei? Acho que posso ter errado. Acho que essa não foi uma boa decisão. Só o tempo vai dizer, né? Eu acho que, assim, para uma perspectiva, acho que depende muito também do que você vê como sucesso, né, Jorge? Eu acho que aqui eu sempre tenho um drive de aprender, me motiva bastante,
pegar um problema complexo que eu não entendo nada e começar a me aprofundar sempre me motiva bastante. Eu tenho outras alavancas que são menos importantes para isso. Então, essa questão da complexidade assusta, sempre é bom ter uma adrenalina. Mas é que nem pegar um jogo novo. Você pega um jogo novo, você tem que aprender do zero. Tem um monte de gente que já joga, você tem que aprender a fazer ele correndo. Então, eu sempre vi a vida corporativa, a vida muito como um videogame também, onde você pega, só troca de jogo. Tento dar uma lógica para isso que eu estou construindo. Espero que a gente converse daqui a um tempo. E aí eu falei, nossa, acho que todos esses passos foram super acertadíssimos. Até agora, eu estou muito feliz com as decisões. Mas que você tem que aprender a lidar com a ansiedade, que você tem que aprender a lidar com tudo isso, tem. Porque é muito mais cômodo. Eu também, às vezes, viro e falo, nossa, será que eu não devia ter ficado X tempos, mais em tempos naquela empresa? Será que eu não deveria ter ficado na outra? Será que eu não deveria ter apostado por uma carreira mais tradicional? Com certeza eu teria menos estresse do que eu tenho hoje. Mas, por outro lado, eu acho que eu talvez não teria ficado tão feliz com tantas as coisas como eu me sinto hoje. Então, acho que é muito como você se sente, né? As coisas que te deixam feliz. Tem gente que eu falo que... fala, Alexandre, eu preciso comprar uma casa no condomínio X. Se eu não comprar uma casa nesse condomínio, não dá. Eu falo, mas por que você precisa comprar nesse condomínio? Porque se eu não comprar nesse condomínio, eu vou me sentir um fracassado. Então eu tenho que trabalhar em coisas que me dão muito dinheiro para juntar dinheiro para comprar nesse condomínio, senão eu vou me sentir um fracassado. Isso é o que motiva as pessoas. Então você tem que olhar muito para o que te motiva. Para mim, o que motiva é outra coisa. É estar aprendendo, é estar fazendo algo que eu gosto. Para falar, poxa, será que eu posso me testar? E se não der certo? Pô, se não der certo, eu aprendi uma coisa nova. E eu posso fazer outras coisas. E eu vou conhecer mais gente, vou ter adicionado mais coisas na minha bagagem. E dessas transições todas, né? Qual foi a mais difícil e por quê? Olha, eu acho que a transição, eu acho que tem duas. Acho que a transição de quando você fica muito tempo para empreender é muito forte, muito mais forte do que muitas pessoas trazem, tá? É porque, acho que não é só o pôr a mão na massa, tudo isso é fácil. Mas é porque, de novo, você carrega dentro da tua vida executiva um monte de coisas que você acaba, às vezes, atribuindo a você, falando, não, eu sou muito bom, cheguei a ser diretor X, vice-presidente Y, sócio não sei aonde. E parece que é uma coisa que você conquista sozinho, né? Que depende 90% de você. Mas tem um chassi que você leva, que é da empresa que você está, do mecanismo que você está embutido. Quando você empreende e passa a empreender do zero, é um negócio que primeiro você vai dar a tua cara a tapa. É tua ideia. E você tem que ter um certo desapego com essa ideia. Porque você vai ser muito mais criticado do que vai ter gente falando que você é um gênio. Se você estiver cercado das pessoas corretas, das pessoas que te dizem a verdade. Você tem que bater em portas, você tem que estar disposto a ouvir que aquilo que você criou, o teu produto, olha, tá com falha aqui. Então você precisa ter uma abertura muito grande. E muita gente que na vida corporativa às vezes estava lá, correndo atrás de você, batendo nas suas costas, geralmente fala, opa, você não está administrando um orçamento gigantesco aqui? Então, desculpa, não tenho agenda. Então é muito interessante ver as pessoas que estão com você nessa jornada. Você fala, poxa, essa pessoa pegou uma jornada onde eu não tenho orçamento, não preciso de nada, e ele está aqui querendo ver como me ajuda. E tem um pessoal que simplesmente desaparece. Então, acho que, de longe, a transição da startup com tudo que você tem, autoestima, tipos de atividade, símbolos de poder, de status, todas essas coisas, pôr a mão na massa em 500 tipos de função, a incerteza financeira que muitas vezes traz para isso. Né? Eu acho que tem todo um conjunto que deixa isso complexo para quem ficou muito tempo numa vida corporativa. Eu acho que eu, felizmente, fiz essa transição no momento que eu acho que eu estava maduro o suficiente e que já tinha contribuído bastante para não ter uma crise infinita de ansiedade. Mas hoje eu perco bastante sono. Né? Meu sono não é tranquilinho. De novo, é uma startup super early stage. Pode ser que daqui a gente pode chegar à conclusão que essa tese não é o que pivote totalmente a tese, ou que não, que realmente eu e meus sócios vimos esse um negócio super legal. Só o futuro vai dizer. Mas você perde muito o sono fazendo tudo isso. Acho que de longe é maior. Acho que a segunda que eu tive aqui foi minha transição para consultoria, né, onde você sai de uma carreira super acelerada, que era onde você tinha assim, crescimento com base, muito no que você entrega aqui e pouco trabalho em time, se for ver, que te leva a um tipo de trabalho mais solitário, onde você cerca de outras pessoas, mas é um trabalho mais solitário, para um modelo de uma consultoria onde funciona do mesmo jeito no mundo inteiro, onde você tem muitas vezes tempo de casa para fazer o negócio acontecer, onde você tem mecânicas, onde não é você chegar e
e arrebentar tudo e acelerar o máximo possível, você tem que ter mais paciência. Mas eu vou te dizer que, pegando a experiência que eu tive da adaptação desse primeiro banco da McKinsey, eu ainda assim considero, por mais que eu tive todas as questões pessoais, pelo grande número de viagens que tinha, o lugar assim, mais fabuloso que eu trabalhei, pelas pessoas que eu conheci, pelo tempo que eu fiquei, pelas coisas que eu aprendi. Eu lembro que o pessoal do outro banco que eu trabalhava perguntou, né? Falou assim, e aí, qual que você gosta mais? Eu falei, olha, eu tive momentos fabulosos aqui, não me leve a mal. Mas gostei mais daqui, eu gostei mais desse. Ou seja, isso me deu um bias que, por mais difícil que seja ter que aprender, começar do zero, levar porrada pra caramba, e eu levei porrada pra caramba, né, nesse processo de aprendizado, foi onde eu extraí mais felicidade, no final de contas. Então, por outro lado, eu tenho essa mesma expectativa dentro da startup, que vai ser uma coisa que eu vou olhar para trás e falar, poxa, olha que movimento super legal que eu fiz aqui. Hoje em dia eu estou feliz, quero ter ainda mais felicidade no futuro. Eu lembro, eu passei por 5 consultorias, né? Eu lembro que a primeira, e eu era gerente, equivalente a diretor de uma empresa média, fui para a consultoria. Tinha o primeiro projeto, 2 frentes de trabalho, mesma coisa, um para telecom, rede fixa, outra para rede móvel. Eu estava com uma delas, nem me lembro qual que eu estava, e o outro, quem estava tocando, era o estagiário. Só que o estagiário estava performando muito mais do que eu. Eu só pensava assim, quando é que vão me demitir, né? É isso, você tem que aprender uma linguagem. Eu sempre me motivei pensando que era um jogo, então você usa técnica de motivação aí para aprender. Mas que dá essa sensação de você falar, nossa, eu sou o pior cara aqui da sala, muitas vezes dá, você tem que aprender a lidar isso várias vezes. Olha, eu já vou te dizer, por um lado, eu fico muito feliz de ter feito tudo isso, muitas vezes com um nível de sucesso legal. Agora, putz, o que você perde de noite com isso, viu? O que dá de ansiedade é uma coisa que você tem que aprender a lidar. E hoje, assim, né, pegando um pouco, já com essa bagagem e tudo mais, né, que dica que você dá para quem está começando a empreender, né, na startup ou qualquer outro negócio, para lidar um pouco com isso? Então, sei lá, a pessoa passou a vida toda no mundo corporativo e aí fez uma transição, começou a empreender. O que você traz aqui, você poderia, para encurtar um pouco desse... Claro. Eu vou fazer toda a ressalva que não é que eu sou um guru aqui, não é que minha startup já atingiu valor. Eu vou falar muito mais da perspectiva de quem está no front ainda e está lidando com isso, né? Acho que a primeira visão que eu passaria, que tem, o que pode ser até mais legal do que o guru, né? Porque o guru olha só os sucessos que ele tem, né? Ele não olha muitas vezes todo lado que se tem. Para mim, o mais importante que eu diria é você ter uma rede de apoio legal. Quando eu falo rede de apoio, é uma rede de apoio que vai para todos os lados, do pessoal ao profissional. Assim, eu vou te dizer, Jorge, o que teve de amigo que empreendeu e teve empresa de sucesso, que abriu a agenda, me encontrava, me ajudava a dar dica, me ajudava a abrir frente, me ajudava a estruturar projeto. Horas e horas dessa galera investindo nisso. Quando o negócio não estava indo tão bem, o pessoal sentava comigo, eu abria horas e horas. Amigos que ajudavam a pensar caminhos, amigos que ajudavam a apresentar outros, ou amigos que só estavam lá naquele dia que você está se sentindo a pior pessoa do mundo e vai te lembrar das coisas legais que você fez. Assim, acho que ter uma rede de apoio, que seja de amizade, de outros profissionais, de amigos, de família, isso é muito legal. Eu acho que, de novo, se eu olho para o começo da minha carreira, eu acho que sempre fui muito incentivado a usar uma máscara corporativa, né? E acho que até é isso, do lado gamer, fica escondido. Então, o Alexandre profissional é muito diferente do Alexandre pessoal. E o que é uma cisão completa, né? Você tem que ser você mesmo. Por mais que tenha um jogo político, se você está tendo que se adaptar muito, tem algo muito errado aí nesse meio, né? Então, acho que nesse momento, você tem uma rede onde você é você mesmo, se as coisas estão indo bem, ser honesto, se as coisas estão mal, você falar que está indo mal, porque vão surgir as ideias. Porque eu também já vi outro lado. Muita gente que abria a empresa, você perguntava, tá indo bem, tá voando, tá indo bem, tá voando. Aí um mês depois quebrou. Você fala, não estava voando, você não falou que estava voando tanto. Não, é que sabe como é, tem que fake until you make it e tudo isso. Cara, você está perdendo riqueza de ter mais gente no teu time te ajudando, né? Eu acho que esse é o primeiro. O segundo é não glamorizar, né? A gente ouve muitas histórias de sucesso. Então, você saber que vai ser uma pedreira, que você vai ouvir mais não do que sim, você vai falar com fundos, vai ser, muitas vezes tem gente
muito profunda, que já viu muita coisa profunda. Tem gente que também é muito menos profunda, viu muito menos coisa e que também não está querendo arriscar. Você vai ouvir muito mais não do que sim. E tudo bem, entendeu? Se fosse óbvio, se fosse fácil, provavelmente já teria 500 ideias no lugar. E tem o terceiro ponto, que é ter humildade aqui. É tua ideia, é teu grupo, mas não quer dizer que é infalível, entendeu? Pode ser que funcione, pode ser que não funcione. Se funcionar, não quer dizer que é um gênio. Pode ser que teve sorte, pode ser que teve vários outros fatores aí. Se não funcionar, não quer dizer que você é estúpido aqui. Pode ter também outros 500 fatores que contribuíram para não funcionar, né? Eu acho que esses seriam os três. E permeando tudo isso, eu acho que o mais legal é... tem que ter um grupo de sócio muito legal, viu, Jorge? Assim, acho que todo mundo fala muito das habilidades complementares. Eu acho que a habilidade complementar é um óbvio que você tem aqui para tratar, tá? Mas eu acho que, cara, é um cara que você vai conviver e vai trocar, vai confiar muito mais do que do seu parceiro, muito mais do que pai, muito mais do que filho, muito mais do que qualquer coisa. Então você tem alguém que é complementar, inclusive nas questões não só de profissionais, técnicas, mas na questão emocional, é muito legal. Porque isso, tem dias que você vai precisar que o outro te puxe, tem dias que você vai estar puxando, e você tem alguém com que você gera essa confiança extrema, é muito legal. Por isso que tem aquela brincadeira, né? Que falam que é muito mais fácil você virar sócio de amigo do que ter um amigo sócio, né? No final de contas, né? Então, porque é isso, você tem que achar um fit não só técnico, mas também um fit pessoal, emocional. Não quero ser muito soft aqui, mas eu não desvalorizaria isso, viu? O técnico é óbvio, ninguém fala, pô, pega alguém que te complementa, inclusive do lado soft. Isso pode ser muito bacana. E você, na verdade, começou, né, profissionalmente bastante nessa parte de pessoas, estrutura organizacional, né? E aí você fecha comentando aqui dessa questão de como é que você monta a sociedade de uma startup, né? Quais foram os critérios que você usou para montar, né, estabelecer a sociedade, né, selecionar os sócios do seu negócio e a equipe também, né, a liderança da startup? Eu acho que foram muitos. Acho que tem um componente, eu também não vou glamorizar e dizer que foi um processo matemático onde eu traduzi tudo isso em fórmula, né? Tem um pouco de intuição. Você olha e fala, poxa, acho que pode ser legal. Eu lembro quando eu conheci um dos meus sócios, eu fiquei assim, eu falei, será que vai dar certo? A gente tinha modelo de trabalho muito diferente, tinha jeito de ser muito diferente. Falei, acho que vai dar um pau aí. Eu lembro que eu conversei até com um potencial investidor, que na época ele estava animado com a ideia, eu comentei isso, ele falou, tenho certeza que você vai tirar, ele conhecia essa pessoa, falou que vocês vão tirar de letra isso e vocês vão virar grandes amigos logo, logo, pelo que eu estou vendo aqui. E de fato foi isso que aconteceu. Depois você vai refinando cada vez mais. Tem pessoas que entraram e saíram por motivos... geralmente as pessoas saem muito menos pelo técnico, né? Isso até pela vida corporativa, e muito mais pelo pessoal. Então, ainda assim, eu diria, por mais que eu tente equilibrar na minha fórmula de quem eu ponho para dentro, ter esse quê do emocional, do pessoal cada vez mais forte, quem que está comprometido com o projeto, muito mais de quais são os credentials técnicos desse cara, várias vezes você vê isso, que o emocional é muitas vezes onde pega. De novo, porque quando você se numa empresa que tem todos os recursos muitas vezes, que tem todos os credentials, muitas vezes as pessoas são demitidas pelos componentes não técnicos. Imagina uma startup onde é uma panela de pressão o tempo inteiro, onde essa montanha-russa, onde um momento está dando super certo, outro momento tem grandes riscos. É uma panela de pressão. Então, se você não está lá com pessoas que você confia muito, com pessoas que estão com a mesma visão de longo prazo que você, assim, é impossível dar certo. Eu diria que, assim, mesmo na startup, e mesmo tendo essa visão, eu cometi alguns erros de avaliação. Hoje em dia eu tento calibrar muito mais para isso, para compartilhar a visão, o long term, ver quem está mesmo afim e compartilhar também todas essas questões de como que eu me sinto nesses momentos de fracasso, né? Similar? Fracasso, eu digo assim, quando você tem não tem nada pior do que você fazer uma sociedade e ter que deixar a saída de um sócio, né? Isso daí é um negócio que te fala, poxa, eu errei, porque esse cara é tipo meu irmão, eu fiquei trancado não sei quantas horas aqui. Você está comentando aqui, né? Similar, porém complementar, né? Mas eu acho que tem que ser, eu diria assim, complementar olhando o emocional, que é mais difícil, né, pra gente olhar.
E o similar eu acho que tem que ser muito mais na linha que a gente quer seguir de longo prazo do que das linhas tradicionais e técnicas, viu, Jorge? Mas é isso, eu acho que esse lado de olhar pessoas, obviamente, eu sou super biased para isso, né? Como você falou, minha carreira sempre começou por aí, sempre teve esse mix, né? Então, naturalmente, eu trago isso. Mas no momento onde você tem inteligência artificial desenhando código para você, muitas vezes, acho que ser capaz de mobilizar esse lado pessoal vai ser cada vez mais importante. É uma tendência que se vê, né? Então, isso é bem interessante. Até falando da minha fase corporativa, quando eu saí e estava estudando se ia para um outro negócio ou abrir uma empresa, no começo, eu sou formado, minha formação acadêmica inicial é em psicologia. E, por muito tempo, isso foi um grande pedágio que eu tive que pagar trabalhando em banco. A pessoa falava, não, mas você é psicólogo, você é psicólogo, você é psicólogo. E eu tinha aquela sensação, pô, você é psicólogo, não vou me... Num banco de engenheiro, né? E aí, eu fui fazer um MBA, peguei um MBA numa escola super conceituada, eu falei, deixa eu pôr... Primeiro fiz uma pós numa escola muito conceituada no Brasil, depois continuava, não, mas eu falei, não, agora deixa eu fazer um MBA nessa escola super conceituada. Quando eu fiz um MBA, o pessoal começou, pô, ele é psicólogo, fez um MBA aqui, legal, tem alguma coisa. Mas por muito tempo foi visto como algo que me segurava. Quando eu saí e estava estudando se abrir startup, não, surgiu tanta posição legal. Sabe por quê? Eles falam, cara, se achar um cara que consegue fazer XYZ, eu consigo. Fazer um cara que consegue fazer XYZ e ter um olhar para pessoas, para o lado soft, é mais complexo. Então, os convites surgiam muito por aí. Eu tenho uma visão que vai ser cada vez mais calibrado para essa capacidade de você misturar essas questões de cultura, essas questões de pessoas, as questões de olhar para o outro. Mesmo que seja o cliente, né? Pensa, o cliente, nada mais é o cliente, você ter uma visão ultra empática do que esse cara quer, né? Para você criar uma super usabilidade, um produto que ele super engaja. Então, sou muito favorável nesses soft skills em trabalhar e desenvolver cada vez mais. Se você conversasse comigo há uns 10 anos, provavelmente eu esconder, ia colocar uma máscara aqui mais analítica, tudo. Mas hoje em dia, cara, eu falo com bastante orgulho e sempre levo para meus amigos. Meus amigos me acham chato no mesão de bar, né? Que você reúne lá, todo mundo quer falar de negócio. Eu falo, gente, vamos falar da nossa vida, vamos falar do pessoal. Não, e você está irradiando felicidade, né? Tá assim, né? Tá muito bem, né? É legal. Que bom que você sente isso. Né, que quando a gente trabalhava junto, isso era mais formal, né? Você vê, é exatamente isso que acontece, né? Você vai aprendendo a deixar a máscara cair, né? Agora fica uma curiosidade, assim, pensando, que eu começo a ver os seus diversos perfis, né? Então, poxa, como é que foi a tua experiência, né, de sentar no conselho de uma grande corporação, né? Como é que foram as primeiras sessões do conselho? Como é que você conciliou? Porque você traz uma visão. Primeiro, foi executivo de um banco, né? Depois você trabalhou numa consultoria, governo. Então, tanta referência, né? O que você teve que se adaptar com o papel aqui de Eu acho que conselho? a grande dificuldade é que quando você está no conselho, muitas vezes você tem uma visão não tão completa das coisas, né? Então, quando você está como um executivo, você controla lá a área, você sabe exatamente o que acontece, você tem as interfaces de dia a dia. O segundo ponto, quando você está numa consultoria, você baixa, você tem todos os dados, você tem os times lá, você consegue falar com todo mundo. Num conselho, muitas vezes você tem uma visão mais parcial das coisas, um pouco mais dos números que você acompanha, das frentes que você olha, você depende muito de comitê, você depende muito de executivos com quem você não está no dia a dia e que você tem que construir uma relação para ter cada vez mais informação. Então, acho que a grande dificuldade que você tem aí é como você agregar sem ser demasiadamente superficial. Acho que um risco que tem é você achar que você tem a fórmula mágica para tudo. E não olhar todas as dificuldades que o executivo tem para completar a atividade e, por outro lado, o executivo se sentir seguro o suficiente para abrir todas essas dificuldades, porque o executivo também está numa posição que ou ele quer menos interferência possível do conselho, ou ele quer manter a posição de executivo dele, né? Então você tem uns custos de agenciamento aí muito fortes que você tem que saber lidar, né? No final de contas. Eu acho que essa visão de, primeiro, você não ser leviano, não ser superficial e achar que porque você aplicou numa empresa, você pode simplesmente replicar num outro contexto sem uma análise mais profunda, é importante. Segundo, saber que seus dados e as coisas que você está vendo passam por uma
parcialidade, que tem custos de agenciamento no meio de executivos que querem mostrar serviço, que eventualmente querem garantir o bônus e a avaliação e se perpetuar aí nas posições ou crescerem. E terceiro, como que você constrói uma relação de confiança para você ter uma visão cada vez mais profunda de tudo isso, né? Isso num negócio que você não está no dia a dia, não conhece, né? Então é bem, bem interessante isso. E como que você lidou com isso? Acho que é isso. Acho que você conversa com as pessoas, você tem que tentar se aprofundar no que dá, porque também tem outro lado, né? Tem aquele conselheiro que tenta entrar como executivo, né? Que esquece que ele está como conselheiro e quer tirar a cadeira do executivo, né? Então você tem que equilibrar muito aqui para o executivo se sentir na posição dele. Eu tentei fazer isso entrando o máximo possível, aprendendo dos negócios, reconhecendo esses erros, discutindo de forma, obviamente, de novo, não estou dizendo que que você aprende logo de cara, né? Acho que ainda teria que passar por muitos mais conselhos para falar, poxa, acho que eu estou numa posição aqui plena, tá, Jorge? Mas eu acho que esse foi o sentimento que eu tive nesse período que eu tive lá nesse conselho. Agora, uma outra pergunta aqui, né? Agora saindo totalmente do tema, né? Claro. Mas se você assim, soubesse que vai viver 50, 100 anos a mais do que seus avós, né? Essa seria uma boa ou uma má notícia? Para mim, eu trabalho com uma premissa parecida com essa, tá? Então eu tenho, meus avós, por sorte, acho que eles viveram até uns 90 anos, eu tenho pensado que 120 para cima aqui deveria ser minha meta, né? Se acontecer alguma eventualidade antes, né? Bater aqui na madeira para evitar, paciência, mas eu tenho me preparado para isso. Acho que é um pouco essa a minha preocupação, tá, Jorge? Quando eu falei lá no começo, de ter que até profissionalmente me reinventar. De novo, com 40 anos, se eu estimo que vou viver até uns 110, 120, quanto desse período eu quero que seja ativo, seja sendo produzido? Então, se eu não me jogo no mercado mais moderno, se eu não me jogo com tecnologias mais modernas, será que eu estou maximizando ou eu estou diminuindo as minhas chances aqui de ser mais produtivo no futuro, né? Então, até esse movimento até do Diffuse tem um pouco essa visão de estar aprendendo, de estar crescendo num negócio que talvez seja relevante mais para frente. Pensa bem, hoje em dia saiu um pouco de uso o metaverso, né? O pessoal mudou de buzzword, mas ainda assim é um negócio que vai ser inevitável. E o grande bloco do metaverso é o mundo de games. Então, quanto mais você está imbuído nisso, mais você está dentro do metaverso. Essa foi um pouco a lógica que eu utilizei até para justificar aqui o meu racional de mercado para mim mesmo, né? Porque quando eu falei que, vou atuar no cenário de games, todo mundo fala, Alexandre enlouqueceu. Cara, você é diretor de banco, não sei o que, mercado de game, infantilizou, tá muito crazy esse cara. E aí então eu também tive que montar essa lógica para me convencer de por que esse passo justificava além do business plan. Ou seja, eu trabalho com essa premissa. Eu acho uma premissa muito bacana. Eu acho que a gente tem que estar cada vez mais aberto, porque talvez essa reinvenção que a gente está tendo só vai ter que se acelerar, né? É porque tem uma mudança plástica mental mesmo, né? De você começar a pensar de uma outra forma, porque o mundo está mudando e tem uma aposta financeira que, e se não for por uma startup, vai ser a próxima, né? Então você tem toda essa jornada, né? Sem contar que você vai ter mecanismos de trabalho mais para frente que a gente nem sonha hoje em dia, né? Todo esse modelo, essa hierarquia tradicional, deve passar por transformações profundas. Então, isso daqui é uma coisa que eu acho, de novo, minha aposta é que se você consegue se manter aprendendo bastante, você vai pegar e uma hora você vai pegar uma onda que é a onda que vai ser a onda do futuro. Enquanto eu acho que se a gente fica batendo a mesma tecla, qual é a aposta que eu acho que tem que fazer aí se eu fosse fazer um caminho para isso? Vamos dizer que eu falo assim, não, empresa não é para mim, vou seguir o mercado tradicional. Tomara que eu junte bastante dinheiro para não precisar ter de trabalhar mais para frente. Então eu equilibraria nesse cenário. Então eu vou trabalhar e gastar bastante dinheiro, porque com certeza numa função tradicional, pensa, é muito fragmentado. Se você pegar uma grande corporação hoje em dia, por mais que você fale, não, estamos trabalhando no modelo ágil, agora temos comunidade, ainda assim é muito fragmentado. Se as organizações não se moverem para terem coisas com maiores contextos, e se os profissionais não migrarem para fazer coisas com grande contexto, minha visão é que já é um pouco ultrapassado, porque você vê gente trabalhando muito mais integrado. Mas daqui a alguns anos vai ser totalmente sustentável. Aí você sabe fazer um pedaço e você nunca aprendeu a fazer coisa diferente desse pedaço, e aí? Muito bom.
Muito bom. O Alexandre, quem quiser entrar em contato, te procurar, como é que te encontra? Redes sociais, Alexandre Winandi, acho que LinkedIn tá por aí, né? As outras mídias eu também uso, mas mais por amizades. Pode mandar um e-mail, ale@defuse.app. Uhum. Então, tem vários caminhos aqui que a gente pode falar. E é isso, Jorge. Acho que fica um convite para todo mundo que está vendo, né? Que fiquem super à vontade, tá, gente? Para entrar em contato, seja para ideia de negócio, para outras trocas, para potenciais novos investimentos, para mercado de game. Eu acho que uma das grandes coisas que eu aprecio aqui é conhecer gente nova, fazer contato, ter ideias novas que vão surgindo, né? Então, queria deixar aqui o convite para que todo mundo que quiser ou colocar Alexandre Winandi no próprio LinkedIn ou ale@defuse.app, fique à vontade para me contatar, que será um prazer conversar. Não, muito bom. Assim, para falar de carreira e negócio, não podia ser melhor, né? Porque olha quantas fotos, né? Completamente diferentes, né? Se a gente falar assim, são pessoas diferentes praticamente, né? Ah, é o consultor da McKinsey, é o diretor de um banco, né? É alguém que está tocando um projeto de inclusão social via crédito, programa governamental, né? Então, quanta diversidade, né? E então queria agradecer aqui, né? E você que está assistindo, gostou, compartilha, segue a gente no canal, passa para mais gente, né? Que tem muito aprendizado, né? Sensacional. Não, fantástico, obrigado pelo convite. Foi um super prazer aqui te encontrar agora nesse contexto, a gente se reconectar assim, tá participando aqui, ver todas as coisas diferentes que você também faz, né, Jorge? Que é um mega orgulho. E obrigado, pessoal, por ter acompanhado todo esse tempo. Foi um super prazer aqui conversar e compartilhar um pouco com vocês.